Vamos então dar continuidade à nossa atividade. A aula de hoje vai ser sobre ginástica localizada, tendo por base os exercícios resistidos. Então, quando nós falamos de treinamento resistido, de condicionamento físico, essas são algumas das características que eu trouxe para vocês. Logicamente, aqui nós temos alguns esportes, alguns treinamentos que fundamentam o condicionamento físico. Dentre eles, nós temos a ginástica, e a ginástica de condicionamento físico, que trabalha a resistência muscular localizada, que vai ser útil para outros esportes também, é a ginástica localizada, tá bom? Então nós temos aqui uma figura, um exemplo de uma aula de ginástica localizada, em que eu tenho os materiais dispostos aqui à frente, step, colchonete, barra, halteres, que eu posso utilizar uma grande quantidade de exercícios, muitos destes exercícios e métodos oriundos também da musculação, que eu faço em adaptação para um treinamento de resistência, usando e possibilitando mudanças nas diversas variáveis de intensidade e de volume. Aqui é outro exemplo de aula que eu tenho a utilização do step, um agachamento unilateral, e aqui embaixo o uso da bola, por exemplo, para a realização de movimentos também diversificados. São variáveis que eu posso utilizar na minha aula de ginástica localizada, uma aula de condicionamento físico, tanto de características anaeróbicas quanto de características aeróbicas, e logicamente que o foco desse trabalho é de resistência, de força, mas eu posso também fazer uso da resistência cardiovascular, tá bom? Então, em geral, eu entendo a ginástica localizada como uma forma de trabalho que visa o desenvolvimento e a manutenção da força e resistência muscular através de exercícios livres com o peso corporal ou sobrecargas externas, que eu faço uso de alguns movimentos, mudando aí, como eu comentei anteriormente, tanto o volume quanto a intensidade. O foco é resistência, mas eu posso também trabalhar força muscular, não impede, dentro de um processo de organização ou de periodização. Então, primeiro fato que eu tenho que lembrar, eu tenho que entender que eu tenho gestos motores analíticos e gestos motores sintéticos. Os analíticos fazem uso de grandes grupamentos musculares, porém concentram-se em determinados grupos, como movimentos anaeróbios que fazem uso de agachamento, avanço a fundo. Dessa forma, o foco dos gestos motores analíticos são os movimentos anaeróbios. Por outro lado, eu tenho os motores sintéticos, que possibilita a utilização de grandes grupamentos musculares, usando essa energia e ou simultaneamente associando a movimentos mais naturais do corpo, com predominância de exercícios aeróbicos. Aí eu tenho o uso do step, do jump, da ginástica aeróbica, que eu posso estar usando para montar a minha aula de condicionamento físico geral, se eu quiser trabalhar um pouco mais o cunho aeróbico ou o cunho de força ou resistência. Então são as possibilidades que eu encontro. Aqui eu tenho outro exemplo de um treinamento com uso de elásticos, que eu posso fazer a organização do meu processo de ginástica localizada, para desenvolver essa resistência externa e implementar a minha aula também. Então a ginástica localizada, ela não usa somente um material específico, tem uma grande quantidade de possibilidades para desenvolver a minha aula de ginástica localizada, tá bom? Então, em geral, o foco é melhorar esse condicionamento físico, dentro do aspecto neuromotor, além de outros componentes sociais e cunho psicológico, mas também tenho que lembrar que eu tenho condições de avançar um pouco mais nesses objetivos. Os grupamentos podem ser trabalhados de maneiras diversificadas, as diversas valências físicas e o ritmo. O uso da música, como nós comentamos em aulas anteriores, que o BPM vai ficar variando em torno de 130, 32, eu uso o ritmo musical para realização de movimentos. Então, são movimentos utilizados com determinado ritmo estabelecido pela música. Então, eu tenho como grande foco resistência muscular localizada, força, tônus e também flexibilidade. Então, são valências que são necessárias para o dia a dia de todos nós. Sendo assim, quando nós usamos as classificações, os métodos de ensino, muitos destes métodos são oriundos também do treinamento físico
do treinamento de força da musculação, que já conhecemos alguns destes. Um exemplo, classificação simples alternado por articulação, agonista-antagonista, origem e seção e o método misto. Vamos falar um pouco sobre esses métodos, essas classificações, mas antes de chegar lá, vamos lembrar do princípio geral de treinamento, que eu não vou me avançar muito nisso. Nós temos diversos tipos de força e essas forças elas podem ser trabalhadas. Eu posso montar uma aula de grupamentos específicos, eu posso montar uma aula com uma utilização de exercícios isométricos com maior intensidade, eu posso usar montar uma aula com exercícios pliométricos, trabalho de potência, força-potência, então há uma diversificação muito interessante nessa possibilidade. E esse gráfico aqui ele mostra que a força máxima, explosiva, força de partida, força rápida é a base para a utilização e para o desenvolver de resistência de força, de resistência muscular localizada, que é o foco da ginástica localizada. Então, para que eu desenvolva e tenha resistência, eu preciso de certas valências da força para que eu consiga alcançar esse meu objetivo. Então, a força é fundamental. Bom, então, em termos de execução, nós temos vários tipos de execuções, simples, roubada, parcial, pré-estiramento, e o uso de concêntrica, isométrica e excêntrica, que são as contrações musculares bem conhecidas por vocês, tá bom? Isso aqui é só recordando o que é concêntrico, o que é excêntrica. A concêntrica é a fase de diminuição do ângulo das articulações, em que o músculo ele passa por uma diminuição do seu volume, e a excêntrica é esse músculo que passa por um alongamento da sua estrutura, tá bom? Então eu posso fazer a concêntrica e excêntrica, que é uma movimentação dinâmica, como eu posso fazer exercícios isométricos, que são exercícios que o músculo não passa por uma mudança no seu tamanho e a força fica sendo realizada devido ao braço de alavanca que é criado e o peso na extremidade desse braço de alavanca. Então são as três formas que eu posso estar mediando dentro de uma organização de aula de ginástica localizada. E eu vou montando a minha aula e vou idealizando o que eu pretendo trabalhar com o meu aluno. Resistência localizada, é uma resistência mais aeróbica, eu aumento meu tempo de ginástica aeróbica, de jump, aumento meu tempo de step. Eu quero trabalhar mais isometria ou isotonia, concêntrica e excêntrica, ou uma força mais explosiva, com saltos, com pliometria. Trabalho de coordenação unilateral, equilíbrio, que eu também trabalho bastante com exercícios unilaterais. Eu quero priorizar um pouco de flexibilidade nessa minha aula de ginástica localizada? Posso, sem dúvida. O ritmo em 2 tempos, 3 tempos, acelerado. Então, são valências diversas que eu posso estar organizando dentro de um processo de periodização. Estes são os principais grupamentos musculares que nós conhecemos e que nós podemos organizar a nossa aula em cima desses padrões de membros superiores, inferiores, do tronco e glúteos, e montar em cima da minha visão da cinesiologia corporal. Então, aqui são alguns exemplos de exercícios realizados. A prancha, tanto unilateral quanto a prancha comum, e aqui eu tenho marcado algumas regiões musculares que são ativadas para a utilização desse padrão de movimento, como por exemplo o avanço, que eu tenho o uso de carga externa, as alavancas corporais, e aqui algumas principais regiões utilizadas para uma aula de ginástica localizada. E lembrar também, gente, que a ginástica localizada ela mudou muito o conceito de aulas atuais. Nós temos o treinamento funcional, que foi uma adaptação, né, se assim podemos entender, da antiga ginástica localizada. A aula de gap, glúteo, abdômen, perna, que é a aula focal para essas regiões, são variâncias também de uma ginástica de resistência, usando exercícios conhecidos por nós e exercícios multiarticulares muito vistos atualmente, né? Como por exemplo, o uso de bolas. Aqui nós temos algumas pranchas aqui em cima, um modelo de prancha que eu uso bastante a necessidade de equilíbrio dessa aluna para manter a estabilidade da região, como eu posso fazer de maneira mais fácil, né? Com os braços na bola, ao levantar uma das pernas eu tenho logicamente a maior dificuldade para manter o equilíbrio e o alinhamento corporal. Eu posso fazer uma atividade combinada,
que eu mantenho o aluno apoiado com a cabeça na bola e a região das costas, e fazer um crucifixo nesse movimento que ele está em isometria de glúteo, isquiotibiais e abdominal, e fazer uma atividade de grupamentos mistos. E nesses 3 exercícios eu posso adaptar para um treinamento de musculação como para um treinamento de ginástica localizada. Tá? Esse gráfico de adaptação orgânica é um dos que eu acho mais interessante. E também, assim como eu periodizo meu treinamento de força, eu tenho que periodizar meu treinamento de musculação, ou melhor, de ginástica localizada. Eu tenho então uma ideia de 4 semanas, em que na terceira semana eu alcanço o pico, e na quarta semana eu diminuo essa intensidade para que eu possa posteriormente intensificar. Vamos supor que a sua turma de ginástica localizada ela seja uma turma que trabalha bastante com o treinamento de resistência de força. Nessa quarta semana, você pode priorizar por exercícios com um aumento de exercício de flexibilidade, de resistência aeróbica, por exemplo. Você dá um relativo descanso do foco do treinamento que comumente é realizado, ou você pode usar o mesmo treinamento e diminuir a intensidade ou o volume. Então esse gráfico ele expressa uma das possibilidades que eu acho mais interessante de adaptações orgânicas, tá bom? Então, o que devemos considerar e controlar dos princípios? Eu posso mediar o volume e intensidade. É muito comum falar que trabalho de resistência ou trabalho de ginástica localizada, eu só trabalho com o volume, mas não, eu posso também mediar uma ginástica localizada de aumento de força, trabalhar com intensidade. Então, em geral, uma aula de ginástica ela segue esse padrão: aquecimento prévio, uma parte principal que é o que eu vou idealizar, se eu trabalho mais de pliometria, se eu trabalho mais de resistência aeróbica, anaeróbica, e a parte final que vem no relaxamento ou na finalização da minha aula. E as regiões musculares que eu vou priorizar numa aula. Eu vou priorizar qual região é tronco inferior, é membro superior e inferior, isso eu tenho que pensar também. Então, em geral, um aquecimento de 10 minutos. Se eu quiser aumentar o meu treinamento de resistência aeróbia, eu aumento para 15 e 20 minutos, podendo usar esse padrão com steps, jump, ginástica aeróbica, dentre outras habilidades corporais que eu posso utilizar para trabalhar o foco da frequência da aerobiose nesse meu aluno. Aqui são alguns exemplos de ginástica aeróbica que eu posso fazer: corridas com elevação de calcanhar, de joelho, corrida com utilização de braços, enfim, N variáveis que eu vou também estar aí utilizando alongamentos dinâmicos para a preparação para esse movimento, tá bom? A parte chamada de principal faz uso do foco do grupamento muscular que eu desejo ali treinar no meu processo de periodização. Eu posso usar tanto barras, eu posso usar as caneleiras muito comuns na ginástica localizada, os halteres, o próprio peso corporal, também usando as alavancas corporais de maneira bem significativa. E o relaxamento, que é o retorno, que eu posso pensar em atividades mais leves, uma diminuição da amplitude articular e obedecer esses padrões de desaceleração comuns em todo o processo de aula de ginástica ou até mesmo de organização de treinamentos físicos, tá bom? Então, como eu comentei, eu posso e devo pensar na minha aula quanto ao volume, que é o número de repetições, séries, e a intensidade, a carga que eu vou estar aplicando, a recuperação entre os exercícios, a amplitude articular, a velocidade do que eu estou executando. Então, são muitas variáveis que eu posso mexer, são muitas variáveis que eu posso estar organizando para conseguir realizar uma boa aula de ginástica localizada, tá bom? Então, quais são os padrões? Eu tenho aulas tradicionais e aulas seriadas. Vamos agora entender como eu vou mediar essas valências e variáveis em uma aula. A aula tradicional é aquela aula que dá predominância ao volume. É geralmente uma aula com muitas repetições, uma aula que você não tem uma intensidade, uma carga muito grande, que você vai trabalhar na consciência do movimento. É adequada para quem está começando agora o treinamento de resistência, que você vai utilizar ali uma qualidade do movimento com uma intensidade menor.
Aqui é um exemplo, em aulas básicas em que eu tenho agachamentos com pouca carga, eu posso fazer um agachamento com bastão ou com uma barra livre, agachamento sem peso, um movimento sem o peso corporal, usando sua alavanca sem peso externo, usando sua alavanca corporal, posso fazer isso, como eu posso fazer também com pequenas cargas, é uma aula tradicional, movimento de agachamento, de afundo, abdução lateral, elevação de glúteo, usando as repetições ou também usando isometrias. Eu posso fazer também juntas, uma contação isométrica no final, por exemplo, de uma contração dinâmica, tá bom? Isso daqui eu quero que vocês tenham atenção. Em uma aula de ginástica localizada, eu faço muito os diversos tipos de movimento, como assim, 1 por 1, 2 por 2 e 3 por 1. O uso da música ele é constante. Eu uso a música e nesse BPM de 130, 132, vamos pensar aqui no agachamento. Agachamento 1 por 1. O que seria? No tempo musical seria descer na fase concêntrica 2 tempos e subir 2 tempos na fase excêntrica. O agachamento 1 por 1 é aquele agachamento mais rápido. 1, 1, 1, 1, 1. O 2 por 2 é o agachamento que eu executo em 4 tempos. Eu desço mais lento. 1, 2. Subo 1, 2. Eu já mudo a velocidade da realização do movimento. O 3 por 1 é aquele que eu desço. Pensa no agachamento. Desce 3, 2, 1 e sobe. 3, 2, 1 e sobe rápido. Então tudo isso aqui está dentro de uma quarta musical ou de uma oitava musical. Então são formas de trabalhar aí a velocidade. Eu posso pegar uma música de 5 minutos, por exemplo, de 4 minutos, e colocar uma música só de agachamento, usando velocidades 1 por 1, 2 por 1, 3 por 1, isometria. Então aí a possibilidade de organização ela vai ser diversificada, tá bom? E aquela aula chamada seriada, que ela predomina mais a intensidade do que o número de repetições. A carga é mais elevada. Eu tenho aí pausas ativas, que é muito comum também. Aqui é um exemplo, né? Eu tenho um movimento simples, rosca direta e elevação lateral. Primeira série, 1 por 1, pausa ativa. A pausa ativa pode ser 1 minuto no jump, ou pode ser um skip alto, 30 segundos, por exemplo. Repito o movimento, usando a mesma velocidade, mesmo número de repetições. Faço uma pausa ativa, que pode ser um step, subir e descer no step, uma corrida, 30 segundos, 1 minuto, depende da minha turma. Aí mudo o mesmo movimento, executo o mesmo número de repetições. Aqui eu já coloco a elevação lateral 2 por 2, que é subir 1, 2 e descer 1, 2. Eu já mudo a velocidade, logicamente mudei a velocidade, mudei a intensidade, faço uma pausa ativa e mudo também e continuo o mesmo movimento. Então isso é um padrão que nós podemos lembrar de aulas, por exemplo, que se assemelham a essas aulas seriadas ao que vimos no CrossFit, no cross-training, no treinamento funcional, que são similares a esse padrão de séries, tá? Posso também pensar na minha aula de ginástica localizada por séries. A cada música eu monto essas séries colocando os mesmos exercícios se eu quiser utilizar uma sobrecarga maior ou não. E como eu organizo a aplicação dos exercícios? É a grande pergunta que me fazem. Bem, eu posso organizar, em alguns teóricos nos dá essa ideia, de forma contínua, segmentada ou circuitada, que é muito comum essa circuitada. A contínua, gente, são exercícios aplicados sem pausa. Eu vou montar uma aula de ginástica localizada de intensidade baixa, de muito volume. Então, a contínua, eu monto aí os principais grupamentos musculares, e construo a minha aula tendo por base o foco que eu quero trabalhar. É muito comum o uso de membros inferiores nessas aulas. Eu posso trabalhar uma aula contínua com exercícios diversificados, velocidades diversificadas, com utilização de peso corporal ou com carga. Lembrar que a contínua não tem um pausa, a pausa ela é bem rápida entre uma música e a outra, e ela segue um padrão aí de uma aula mais contínua, mais corrida, né? Então, para que isso aconteça, a minha carga tem que ser menor. A segmentada, ela é dividida em módulos. Eu vou começar, então, primeiro momento, exercícios para membros superiores. Segundo, só membros inferiores. Terceiro, abdominal e core. Então, a cada início de movimento, de módulo, eu tenho um aquecimento específico.
Essa aula segmentada, vamos supor, tem 1 hora de aula, dividido a cada 20 minutos, eu faço um módulo. Mas antes de eu começar o exercício de membros superiores, eu tenho que fazer um aquecimento para essa região articular. Esse também para inferiores, esse também para abdômen. Então, ela é segmentada, ela é fragmentada. Não é muito comum de vê-la, mas é uma possibilidade também de utilizar e de periodizar suas aulas, especialmente para alunos mais antigos, e até mesmo para que você consiga entender essa ideia. Então, é outra forma de também organizar estes movimentos. A circuitada é aquela aula que você faz estações, e cada estação você vai enfatizar um grupamento muscular ou uma valência específica que você desejar, tá? Enfim, aqui é um exemplo de um treinamento de circuito com peso corporal. Todos esses exercícios faz uso somente do peso corporal. Que eu tenho aqui polichinelo, abdominal, agachamento livre, apoio de frente, a fundo e prancha em rotação, né? Prancha com apoio. Então, cada um desses circuitos você pode estipular aqui por tempo. O circuito é diferente das outras modalidades. Nas outras, eu estipulo por número de repetição. No circuito, eu estipulo por tempo. Aí, logicamente, isso vai variar de aluno para aluno. Tá? Geralmente, eu faço isso. Na segmentada, eu posso fazer por tempo? Se você fizer por exercícios bilaterais, você pode. Se for unilateral é mais complicado. É bom, melhor por repetição. Tá bom? Aqui é um outro exemplo de aulas circuitadas que podem ser organizadas, são membros superiores, inferiores, superiores, inferiores, superiores, e no caso seria geral. Poderia até pensar nesse movimento, o burpee, né? Parece muito com burpee, não dá para entender muito bem, como aquecimento, e vou seguindo, superior, inferior, superior, inferior, superior. E aí eu faço uma alternância de segmentos, por exemplo. É uma ideia muito legal também de se fazer, especialmente para alunos iniciantes ou intermediários, tá bom? Montando as aulas. A gente pode montar as aulas, segundo Costa, nessas três principais. A alternada por segmento, que eu acabei de explicar, localizada por segmento, a bombeada, e a combinada. A alternada por segmento é você quando quer evitar a fadiga muscular localizada. Você está adaptando esse aluno, está mudando de fase, você quer estimular mais o sistema nervoso aeróbio, você faz o que? Alternando entre membro superior e membro inferior. Por exemplo, primeiro exercício, elevação lateral. Segundo exercício, agachamento. Outro exemplo, abdução de quadril. Depois, abdominais. Então, você alterna o segmento muscular para não fadigar nem a articulação nem o músculo. Esse é um exemplo muito comum. A localizada por segmento ou bombeada. A localizada por segmento ou bombeada é aquele pump que você faz uma sequência de 2 ou mais exercícios para a mesma região muscular. Aí eu coloco vários exercícios para peito, por exemplo, apoio de frente, supino, crucifixo, várias resistências e trabalho uma região de cada vez. Aqui é um exemplo. Eu posso colocar somente peito. Esse aqui tá errado, gente. Isso aqui tá localizado por segmento, tá? Então esqueçam isso aqui, esqueçam esse slide. A bombeada, ela vai trabalhar o mesmo segmento. É o que eu expliquei há pouco. É você fazer uma sequência de exercícios para peito, ou peito e ombro, bíceps ou perna, quadríceps, glúteo, adutor, quadríceps, glúteo, panturrilha. É você dar um bombeamento naquela região localizado por segmento. Essa é a ideia do pump, tá bom? Mas eu tenho outras diversas possibilidades da localizada por segmento, tá bom? A localizada por segmento simples. 2 ou mais exercícios para um grupamento, para um mesmo segmento corporal. Posso aqui usar cargas mais elevadas, se quiser trabalhar mais um pouco de força. Como eu comentei com vocês, na localizada eu posso trabalhar também força, não é somente resistência. Exercícios para o mesmo segmento com solicitação alternada dos segmentos. Por exemplo, elevação lateral é membro superior, força simultânea é membro superior também. A abdução de quadril em decúbito lateral, membro inferior, e extensão de joelho, membro inferior. É localizada por segmento simples, tá bom? O segmento é o mesmo, logicamente que os grupamentos musculares eles são alterados. O por segmento direto, aí eu vou dar maior volume. Esse localizado por segmento direto é este exemplo do pump,
que eu posso usar em várias pegadas ou várias solicitações, como usar vários exercícios por tríceps, francês e coice, agachamento e afundo. Eu vou dar aquele pump maior naquela região, mais fadigante, mas é uma maneira de trabalhar para indivíduos mais avançados ou que querem trabalhar um pouco mais de resistência localizada. Tá bom? Agonista, antagonista, você vai dar uma sobrecarga maior na articulação, trabalhar bíceps e tríceps, trabalhar peito e costas, quadríceps e isquiotibiais, é você utilizar exercícios simultâneos que vai ter uma ação no agonista e uma ação no antagonista logo em sequência. Então é uma ideia de trabalhar também localizada por segmento. Por pré-exaustão, o primeiro exercício ele é monoarticular e o segundo exercício ele é multiarticular. Aí eu vou dar uma sobrecarga articular maior, eu vou ter um maior volume de exercícios e vou levar já a exaustão, diferente do pump, que a intensidade é um pouco menor. Na exaustão já é mais intensa. Um exemplo, crucifixo peitoral, que vai ter a ação na articulação do ombro. E o segundo, supino, que eu vou usar a articulação também do ombro e do cotovelo, né? Já é multiarticular, tá bom? Certo. Eu posso usar variações de métodos na minha aula? Posso, não tem problema. Você pode usar variações. Eu não tenho que usar somente uma aula de pré-exaustão. Eu não tenho que usar somente uma aula de segmentada. Eu posso fazer uma mescla de métodos, tá? Localizada por segmento completa por articulação, isso é bem legal. O que significa uma fadiga extrema. Você escolhe uma articulação e faz todos ou a maioria dos movimentos possíveis para aquela articulação. Por exemplo, aqui eu escolhi ombro. Foco é articulação de ombro. Elevação lateral, remada fechada, elevação frontal, crucifixo inverso, supino. Você escolhe uma quantidade de 5, 4 exercícios, dependendo do seu grupo, e você faz uma extrema sobrecarga naquela articulação. Isso é um trabalho muito legal para trabalhar resistência em alunos bem mais avançados. Eu posso fazer isso aqui já usando uma sobrecarga maior ou menor, e a ideia da segmentação da articulação é essa. Aí você vai utilizar o controle conforme for mais útil para o teu aluno, tá bom? A combinada, ela faz uso de dois movimentos em um mesmo exercício, como essa figura. Esses alunos estão executando o afundo com a flexão simultânea de cotovelos, usando aí membros superiores e inferiores, realizando de forma simultâneas. Uso da bola, a gente pode fazer muito uso da bola também de forma simultânea. Então essa é a combinada. Eu posso usar a combinada quando eu quero fazer uma aula que eu irei trabalhar mais a zona aeróbia. Se você for montar uma aula que vai ter um tempo maior de jump, de step, de ginástica aeróbica, de abdominais, por exemplo, a combinada é interessante para que você faça o estímulo nos outros grupamentos musculares e de maneira relativamente eficiente, já que você vai estar dividindo esses níveis de força de controle de movimento com o teu aluno, certo? Então a ideia da ginástica localizada que eu tinha para passar para vocês é essa. Qualquer dúvida, nos falamos, tá bom? Tchau, tchau.